e Sara, casal que tem uma importância tremenda na obra de Deus. E esse casal, a gente lê a história deles na Bíblia, quando eles se casaram, como todo casal, tinha aquela expectativa de ter filhos. E na época em que eles viviam, ter filhos era muito diferente do que a gente vive hoje. Hoje, às vezes, quando uma mulher fica grávida, ela fica apavorada, porque mais um não estava no programa, a pílula falhou. Então, há uma diferença. Hoje se faz controle de natalidade. O casal fala, só quero 2 filhos, só quero 3. No meu tempo, quando eu casei, o ideal eram 3. As propagandas de revista sempre mostravam o casal e 3 filhos. Depois de um tempo, mudou. Casal e 2. Agora é casal e 1. O controle, agora com esse negócio de casal homem com homem, mulher com mulher, não tem jeito mais de ter filho, né? Daqui a pouco vai acabar a humanidade na Terra. Mas naquele tempo não. Ter filho era glória, era honra, era bênção de Deus. Quanto mais filhos, melhor. Os casais se esforçavam para ter aquela prole imensa. 8, 10, 12 filhos. Era a maneira como eles entendiam as coisas, como eles viviam. Só que Abraão e Sara não tinham nenhum. Ela era estéril, ela não concebia filhos. E eles foram ficando velhos. Mas um dia Deus chegou para eles, apareceu para eles em forma humana e falou: vocês vão ter um filho. Agora imagina só, chegar para um casal em que o marido está com 90 anos e a mulher com 80 e falar: vocês vão ter um filho, sendo que, além da idade, tinha o fator que ela era estéril. Não gerou filho na juventude, vai agora com 80 anos. Então, a coisa ficou bastante assim. Mas havia uma promessa divina. E eu quero dizer para vocês, promessa divina é promessa que vai ser cumprida. Deus não falha em suas promessas. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Ele promete, Ele realiza. Se você tem promessas de Deus para a sua vida, espere, porque vai se realizar também. Passaram-se os anos e nada acontecia. Mas finalmente, 9 anos depois, quando Abraão estava com 99 anos e Sara com 89, Deus apareceu novamente na tenda deles lá. Foi um negócio espetacular, porque foram 2 anjos e mais o Senhor, e em forma humana, e aí conversaram com eles, e nesta conversa foi reafirmada a promessa. E aí, desta vez, foi da seguinte maneira: por esta época, o ano que vem, Sara estará amamentando seu filho. Agora estabeleceu o quando. Agora Deus disse quando iria acontecer. Então, quando Abraão estava com 100 anos e Sara com 90, eles se tornaram pai e mãe de um filho chamado Isaac. Só que eles só tiveram este filho, mas nenhum outro. Um filho tão aguardado, tão esperado, que o nome dele significa riso, porque eles riam só daquela expectativa de ver uma mulher com 90 anos, com a barriga desse tamanho, e não era doença, não. Era gravidez. A alegria que veio para eles de ter aquele filho, Isaac. E finalmente, o Isaac nasceu. Eu imagino ainda hoje eu brinquei com uma pessoa aqui na igreja que é filha única, né? Falei, ei, como deve ser mimada, não é? Filho único, como é que é, Alessandra? Você tem um só, né? É tudo para ele, não é? É assim que acontece. Então, aquele menino deve ter sido mimado ao extremo. Tanto que na história dele, a gente vê que ele era muito pacífico, ele não tinha muita iniciativa,
ele era muito calmo. E por quê? Talvez por causa do jeito que ele foi criado. Mas na vida dele aconteceu um momento em que ele mostrou o caráter que ele possuía. O que ele tinha, Isaac mostrou o que ele tinha aprendido com seus pais a respeito de Deus. Então agora a gente lê e vamos entender um pouco melhor o capítulo 22. Diz assim que, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu vou lhe indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Amém? Que história, hein, gente? A gente lê essa história, a gente acha linda, mas eu não queria ser Abraão nessa hora, não. E menos ainda Isaque. Não é brincadeira o que aconteceu aqui, igreja. Nós lendo, depois de tantos séculos, é apenas mais uma história. Mas imagina quem está vivendo esta história. Imagina Sara, que era toda paixão pelo seu filho, saber que o seu marido está indo para matar o filho. Imagina Abraão caminhando 3 dias com aquela decisão que ele já havia tomado de cumprir o que Deus tinha pedido, de matar, sacrificar seu próprio filho. Imagina Isaque, quando ele percebeu que ele é que seria colocado na lenha ali e que o fogo da lenha viria sobre ele, ele ia morrer queimado como sacrifício. Imagina quando ele estava sendo amarrado, ele, um moço de aproximadamente uns 16, 17 anos, e o pai dele já com 107 anos de idade. O Isaque podia falar: o que é isso, velho? Ele não está com nada, perdeu o juízo, vai querer me matar? Deixa para lá. Mas ele não disse uma palavra. Ele se submeteu, porque Isaque também conhecia o Deus de Abraão. Isaque também sabia as condições em que ele nasceu. Isaque sabia que ele era um milagre de Deus. Isaque sabia que no normal ele não estaria existindo, mas ele sabia que Deus havia
feito um grande milagre para que ele viesse a ser alguém. Mas ali estava a cena, ali estava o momento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Abraão foi testado, ele foi provado por Deus. Primeiro porque Deus nunca exigiu sacrifício humano. Isto contrariava a natureza de Deus. Quem sacrificava crianças eram os povos pagãos que viviam ali ao redor. Mas aqueles que estavam embaixo da direção de Deus nunca haviam experimentado isto, Deus pedir sacrifício humano. Não, o que Deus pedia era sacrifício de animais, para representar, para demonstrar, para estar apontando para o sacrifício que um dia Jesus Cristo ia fazer, morrendo por todos na cruz do Calvário. Aquilo foi estranho para Abraão, porque Deus pedir isto era estranho, pedir um sacrifício. Porém, Abraão não confundia a voz de Deus. Deus já havia falado com ele tantas vezes que era só abrir a boca e Deus falar, ele já reconhecia que era o Senhor falando com ele. Como é bom, não, gente, se nós pudéssemos também todos ter essa capacidade de discernir, de distinguir quando Deus está falando conosco, ou quando é uma voz estranha, quando é a voz de Satanás, quando é a voz de homens, ou quando é a nossa própria voz. Muitas vezes a gente faz coisa que a gente quer dizendo que é Deus que falou. Quantas e quantas vezes pessoas já chegaram para mim, e deve ter chegado para vocês também, pessoas dizendo, Deus me falou. E a gente ouve, sabe que Deus não falou nada daquilo. Mas naquela pessoa está, Deus falou. E eu já vi tanta gente fazer tanta besteira na vida, embaixo deste Deus falou. Porque quando a pessoa chega para você e fala, Deus falou, não tem mais nada que você possa falar. Porque para ela Deus falou, o que você vai falar? Você é maior que Deus? Não tem nada que falar. Então a pessoa chega às vezes e fala, Deus mandou eu fazer isso. Então faz, ué. Mas depois de algum tempo a gente vê que Deus não falou aquilo. Tanto é verdade que muitas vezes Deus fala, vai, e depois fala, volta. Que negócio é esse? Então, gente, Abraão distinguia a voz de Deus. E porque ele reconheceu que era mesmo Deus que estava pedindo isso, ele se decidiu a fazer o que Deus falou. O que é que Deus falou para ele? Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Olha só, você ama. E vá para a região de Moriá. Esta região de Moriá é a região onde hoje está a cidade de Jerusalém. Ali em Jerusalém, em volta, tem muitos morros. E bem lá no alto, onde está hoje aquela mesquita, ali é o lugar considerado mais sagrado do mundo. Porque ali as religiões entendem que foi do pó que estava ali que Deus criou Adão. Olha só, a crença deles é que naquele local super sagrado, para muçulmano, católico e cristãos evangélicos, ali foi o lugarzinho. E naquele lugar foi onde Abraão levou Isaque, foi onde Deus dirigiu, falou, é aqui. Então, para eles, ali é um lugar tremendo. E a gente que vai para Israel acaba indo e vendo este local, esta região chamada região de Moriá. O que Deus estava pedindo para Abraão é o seguinte, sacrifique, entregue para mim o que você tem de melhor, de mais importante. Para Abraão, o mais importante não era a Sara. Sara já estava velha. Está chegando nos 100 anos. E ela era ranzinza. A Sara era um tipo de pessoa difícil de viver com ela, gente. Mas Isaac era um moção. Era o filho da promessa. Através dele, Deus ia povoar a terra,
como falou, como as estrelas do céu, como as areias do mar será a tua descendência. Então Abraão olhava para Isaac, era o máximo que ele possuía. Também era para Sara. Sara falava, esse Abraão já deu o que tinha que dar. Agora não, agora é o Isaac. Então os dois se voltaram para o filho. A Bíblia fala, pega o teu filho, Isaac, a quem você ama, e leve-o para a região de Moriá, e lá você o ofereça em sacrifício. Então, o que Deus estava pedindo para Abraão era o que Abraão possuía de melhor, de mais importante, algo que ele procurava a todo custo proteger, preservar, manter, fazer alegre, feliz, crescer, se tornar um homem tremendo. Isso era tudo para Abraão. E foi exatamente isso que Deus pediu. E aqui está a chave da mensagem de hoje. Deus está a pedir para nós também, para a gente sacrificar o nosso Isaac. E aí é que chega o ponto, o que é o Isaac da tua vida? O que é o Isaac da minha vida? O que é que está realmente, que a gente dá valor, que a gente ama, que a gente gosta, a tal ponto que a gente esquece certas coisas, até mesmo as coisas de Deus, por causa daquilo que é o nosso Isaac. E às vezes nós não vamos para frente, não damos a demonstração exata de que amamos a Deus sobre todas as coisas, porque nós não sacrificamos o nosso Isaac. Agora, cada um tem que analisar e pensar o que é na sua vida que realmente é o que toma a maior parte do seu pensamento, o que toma a maior parte do seu dinheiro, o que toma a maior parte dos seus projetos e que você não abre mão por nada. Agora, eu sou um pouco filósofo, né? Aliás, eu sou formado em filosofia também. Agora, e filosofando eu fico pensando, nós seres humanos temos uma certa tendência a ficar trocando de coisas. O ser humano troca de casa, troca de escola, às vezes troca de mulher, troca de marido, troca o bairro onde mora, troca a igreja onde frequenta. A coisa mais difícil que eu já vi para alguém trocar, realmente, mais difícil que eu já vi da minha experiência, é trocar de time de futebol. Veja se tem algum corintiano que se tornou palmeirense. Pode ter, é raro. Mas normalmente não tem. O sujeito é atleticano, o time pode estar caindo aos pedaços, ele não se torna cruzeirense. Estou errado aí, gente? É a coisa que menos se troca de time de futebol. Pelo time de futebol, os caras se matam. Virou uma loucura futebol no mundo hoje. O povo trocava Deus por Baal. Veja só, o Deus que criou os céus e terra, todo esse universo, não só isso, mas o Deus que nos criou, muitos deixavam dele, não queria saber dele não, queria saber do outro, de barro, de pedra. E por causa disso, Deus estava fazendo um teste forte com Abraão. Mas Deus também faz teste conosco. O que é o seu Isaac? O que é que está difícil para você deixar e voltar seu coração só para Deus? Só para aquilo que é dele? Gente, vamos encarar a realidade. Quantas pessoas deixam Deus de lado por causa de novela? Você faz um culto de quarta-feira, na quarta-feira é o último capítulo da novela, nem sonha com igreja. Novela é o Isaac.
Tem outros que o Isaac é realmente o futebol, ou um esporte qualquer. Ainda bem que o culto agora é de manhã, não tem muito esporte de manhã, não é? Mas quando o nosso culto era à noite, que tinha jogo aí importante, seleção brasileira, decisão do Campeonato Mineiro, decisão do Campeonato Paulista não tinha porque o Corinthians era campeão antes, né? Então, agora, pessoa, tinha culto aqui, tinha o futebol lá, preferência era futebol. O Isaac de muitas pessoas é o futebol. Para muitos, o Isaac é essa coisinha retangular, meia esverdeada, que se chama dólar. Para muitos, pessoa, por causa do dinheiro, não quer saber nada de Deus. Tem que entregar dízimo, tem que dar oferta, tem que pagar $10 pelo churrasco. Não, igreja só tem ladrão. Pastor, então, é preguiçoso, não faz nada. Devia passar uma semana comigo para ver. Agora, as pessoas, por causa de dinheiro, se afastam de Deus. Eu não me refiro apenas a afastar de igreja, mas afastar de Deus. E nós estamos chegando num momento da nossa igreja aqui em Malden, em que vai ser preciso, como foi cantado hoje, oferecer sacrifício de louvor. Esse sacrifício de louvor, levar a nossa oferta para Deus, não é oferta em dinheiro que eu estou me referindo, não. É levar você como oferta para Deus. É você se oferecendo para Deus, para o trabalho. A igreja vai entrar nesses 2 primeiros meses do semestre com atividades mais frequentes. Depois vai diminuir um pouco. Mas nós vamos ter julho e agosto, toda quarta-feira, um culto aqui que eu estou pedindo para toda a igreja vir. Precisamos levantar este culto. Mais um culto para a gente vir louvar a Deus, receber a palavra de Deus. Mas hoje em dia muitos, até mesmo líderes, não estão vindo, não aparece aqui. A razão pode justificar. Mas Deus está falando, sacrifica o que você ama. Sacrifica aquilo que é importante para você. Deixa de assistir a novela. Deixa de fazer alguma coisa em casa. Não deu tempo de tomar banho, vem direto do serviço. A gente não vai se importar se você não está com a roupa muito limpa. O importante é estar aqui, para poder oferecer um sacrifício de louvor. A obra de Deus exige sacrifício. Exige sacrifício. Um dia desses, o Daniel Alves, da seleção brasileira, deu uma entrevista. O Brasil perdeu, né? Foi eliminado aí. Ele deu uma entrevista e falou, toda a torcida está triste, mas nós fizemos o máximo possível. Nós fizemos um tremendo sacrifício de vir jogar pela seleção. Mas sacrifício, jogar pela seleção ganhando R$400 mil por mês? Que sacrifício que é esse? Eu sempre joguei bola na minha vida, nunca recebi um tostão, porque a gente gosta do futebol, gosta disso, não é verdade? Para a gente só é um exercício. Fizemos sacrifício. Que sacrifício é este? Agora, sacrifício realmente é, por exemplo, quando a gente está num lugar e tem que viajar horas para ir num lugar servir a Deus. Quando você tem, às vezes, que passar dificuldades, mas você vai e serve a Deus. Sacrifício é quando você, às vezes, não tem dinheiro e a igreja precisa e você dá o que não tem. De vez em quando a gente tem que fazer isso aqui. A igreja está precisando. Tem conta para pagar. E eu peço. E vocês contribuem. Quem sabe quantos estão contribuindo com aquilo que não tem, mas vai pela fé, entrega agora e espera receber depois. Isso a gente chama de sacrifício. Sacrifício é chegar cansado de casa e vir para a casa do Senhor. No domingo de manhã não, a gente já passou o sábado, dormiu bem, mas durante a semana eu sei quanto que se trabalha por aqui. Mas chegar cansado e vir aqui para ouvir a palavra de Deus, isso é um sacrifício aceitável diante de Deus também. E há outras coisas que a gente não vai mencionar aqui. E o que eu estou enfatizando é o seguinte, nós temos que considerar
aquilo que é o mais importante, tem sido onde a gente mais se apega e não vem para a casa de Deus. Para muitos, o grande sacrifício é levantar no domingo mais cedo e vir para a igreja. Ah, mas é o único dia que eu tenho para descansar. Precisa de sacrifício. Precisa de sacrifício. Senão a gente não faz nada. Uma vez eu tinha um caso lá no Brasil, que no domingo a pessoa estava escalada para fazer um trabalho lá na igreja, e ligou para mim dizendo, eu não tenho condições de ir, eu estou muito doente, E ele falou lá, negócio de uma gripe muito séria, sei que lá. Eu falei, tá bom, o que eu vou fazer? Não pode vir, não vem. Mas na segunda-feira, com a mesma gripe, com a mesma dor, com a mesma tosse e tudo, foi trabalhar. Então, que história é essa? O que é importante para a pessoa? O que realmente é importante? Quando a gente está numa situação onde tudo corre bem, todo mundo gosta. Quando a gente pede bênção para Deus, e Deus dá, todo mundo gosta. Mas quando Deus pede o Isaac, pula fora. E o que Deus está pedindo para nós e que nós precisamos considerar é fazer sacrifício, fazer algo mais. Jesus ensinou isso de uma forma diferente. Se alguém bater no seu rosto, dá a outra face. Se alguém falar para você, anda 1 milha, caminhe 2. Se alguém pedir teu paletó, dá a camisa também. Sacrifício. É assim que nós temos condições de mostrar ao mundo que aqui brilha uma luz diferente. É assim que nós podemos mostrar ao mundo que estar na casa de Deus não é algo boring, não é uma coisa, o que eu estou fazendo aqui? Não, aqui tem vida. Aqui é um rio, a água está correndo e nós estamos juntos. Eu sempre enfatizo que igreja não pode ser um lago. Lago é água parada, vai, se não cuidar, apodrece. Mas igreja é um rio, está correndo. Quando você está no lago, você pode pegar um barco e dar volta, sempre a mesma paisagem. A mesma árvore, a mesma casa, a mesma rua, você está dando volta. Mas no rio, não. Você vai andando, cada hora é uma coisa nova. Uma coisa nova. E nós estamos aqui num rio de águas vivas. Aqui é um lugar onde a gente procura realmente expressar o amor de Deus para todos nós. Mas precisa de sacrifício, precisa de esforço, precisa de renúncia para fazer as coisas que Deus requer de nós. E eu espero, igreja, que nós entremos nisso. Que julho vai ter a quarta-feira. E durante 6 sextas-feiras, vamos ter que estar aqui também, para receber o treinamento. Então, imagina só, trabalhando desse jeito, tem que estar aqui na quarta, na sexta e no domingo. Tem instituto para alguns que vêm estudar. Tem ensaio na quinta-feira para a equipe de louvor. Então, tem gente que está com bastante atividade. E ainda tem o grupo que vem para a reunião da mocidade, na sexta-feira. Oh, glória a Deus! Pelo menos coisa para fazer nós temos. Mas precisa ter gente para fazer. Nós precisamos estar presentes. Nós precisamos lutar pelo que Deus colocou em nossas mãos. Nós precisamos fazer, com a ajuda de Deus, com que essa igreja se torne uma igreja vibrante. Uma igreja que ama Deus acima de todas as coisas. Uma igreja para quem o Isaac é importante, mas o mais importante é o Deus de Isaac. Há muitos anos, vou concluir a mensagem falando sobre isso. Há muitos anos, em São Paulo, um casal de pastores tinha só um filho, que aliás está vivo até hoje, e uma igreja tremenda ali na cidade de Limeira, em São Paulo. E aquela igreja estava se desenvolvendo, crescendo. Hoje é uma das maiores igrejas quadrangulares no Brasil. É uma igreja única, com congregações em toda a cidade. Deve ter umas 50 congregações, onde a menor tem 400 pessoas. Imagina só. O templo é para 8.000 pessoas. Mas há muitos anos, esse casal teve uma filha. E
pastora que teve essa filha, voltou o coração dela para a filha. Deixou a igreja, as coisas de Deus, para um segundo plano. Sobra do tempo. E ficou uma coisa tão séria, tão doentia, que Deus recolheu a filha. Deus levou. E essa pastora Osaide, que está viva ainda, mais ou menos da minha idade, ela está viva. Uma tremenda pastora. Na verdade, a igreja em Limeira, ela que pastoreava, o marido só administrava. E a Osaide contou isso numa reunião de mulheres, que como ela trocou Deus pela filha, Deus não permitiu isso e recolheu a filha, porque tinha uma obra a fazer com a Osaide, obra que a gente vê hoje lá. Então, o risco que tem da gente trocar, da gente inverter valores, é também da gente se dar mal. Mas quando a gente oferece, faz aquilo que Deus pede, no momento exato, quando chegou a hora de pegar o cutelo e colocar no corpo do seu filho, o anjo bradou lá do céu: Abraão, não faça isso, não toque no rapaz, porque eu sei, agora você deu prova que você me ama. E eu espero que isso a gente possa ouvir da voz de Deus na nossa vida também. Cairo, João, Pedro, Maria, Teresa, não tenha medo de fazer nada. Eu quero que você prove que você realmente me ama, que eu sou primeiro e único na sua vida, que todas as coisas são secundárias para você. Se nós fizermos isso, pode crer, Deus estará conosco e os milagres vão acontecer. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja Deus por sua palavra.